Você quer apresentar o GT, Letícia? Pedro, pode Então tá, pessoal. Então eu vou dar boa tarde para vocês. Então tá bom, vamos dar início aqui, né, ao grupo de trabalho Política Pública e Educação, do 4º CCEM, da UF. E eu agradeço aí a vocês que enviaram os trabalhos. Meu nome é Pedro Heitor, eu vou ser o mediador dessa sessão. E antes da gente iniciar aí as apresentações, eu gostaria de, né, cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar a organização do evento e também dizer, né, da minha satisfação especial de participar, né, em razão da importância de seminários dessa natureza, né? Eu acho extremamente importante que a gente possa valorizar o conhecimento que é produzido na universidade e principalmente pensar em termos, né, da sua aplicabilidade, né, e, enfim, aproveitamento para a universidade também, né? Então é isso assim que eu gostaria de iniciar, e aí eu passo a palavra, né, para Priscila da Silva Miranda, o trabalho Conhecimento, Atitudes e Práticas de Professores em Primeiros Socorros no Ambiente Escolar. Diagnósticos e propostas a partir de uma revisão integrativa. Por favor, Priscila. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu sou enfermeira na universidade e esse foi a revisão integrativa que eu realizei durante o meu período de mestrado. Agora eu estou no doutorado, estou dando prosseguimento na temática e eu vou apresentar um pouco para vocês. Pode descer um pouquinho, tá? Foi para o outro estudo, Letícia. Estava no estudo correto, agora foi para o outro. Não é esse não? Então, ainda continua. Não é esse agora não. Eu estava no correto. Mas esse é o segundo estudo que eu vou apresentar. Só um minutinho, tá, gente? Tá bom. São mais ou menos 15 minutos, Pedro? Quanto tempo eu não ouvi? Olha, são 4 trabalhos. Nós temos 2 horas. Aí, se der 15 minutos para cada um, a gente está ainda tá em tempo aqui. 15 minutos, tá bom. Tá bom. Enquanto ela vai colocando, eu vou falando, porque eu já estou bem ambientada com o trabalho, posso ir apresentando os seus slides, não teria problema não. Então, a gente decidiu... Vai começando aí, tá. Priscila, que eu vou chegar lá. Tá bom. Como eu trabalho em uma instituição de educação infantil e vi a dificuldade da equipe de lidar com as ocorrências que aconteciam com as crianças, a equipe ficava muito nervosa, muito estressada com o que acontecia, muito preocupada, eu decidi realizar uma revisão integrativa para ver o que a comunidade científica vinha tratando sobre essa temática. E aí nós realizamos uma busca nas principais bases de dados, PubMed, Medline, Cielo, BDenf, são áreas que nós da enfermagem pesquisa bastante nessas bases. Eu fiz um recorte temporal dos últimos 10 anos, na época que foi de 2020 a 2010, que eu fiz esse recorte dos estudos. A gente teve bastantes estudos que vieram bastante, mas com os que contemplavam os nossos critérios de inclusão, que eram estudos que fossem realizados com professores e funcionários que atuam em instituições escolares. Porque vinha, às vezes, estudos com professores da parte acadêmica, então não era esse o nosso interesse na época, a gente queria a parte das instituições escolares.
E o que esses estudos acabaram levantando? Que há um desconhecimento por parte da equipe em lidar com todos os tipos de acidente, e eles relataram que esse desconhecimento vinha porque parte desse repertório não contempla o seu escopo formativo. A única área de licenciaturas que tem a parte de primeiros socorros é o curso de educação física, as outras licenciaturas não têm, então pedagogia, letras, artes, não contempla essa temática, apesar de eles trabalharem com crianças pequenas e até bem pequenas, como a parte de educação infantil, que trabalham com crianças de 0, que é o período de creche, até 2 anos, e educação infantil, que pega entre 2 e 5 anos incompletos. E eles também relatavam que, para lidar com essas temáticas, precisam de um conhecimento específico, porque algumas manobras precisa realizar alguma força, e aí essa força tem que ter uma certa limitação de até quantos você vai realizar, quantas vezes, se repete, se não repete, o que é necessário observar, o que você não precisa estar observando, o que você tem que mais se atentar. Então, foram todas essas as questões que os estudos vinham trazendo. E apesar de ter uma lei federal, que é chamada Lei Lucas, essa lei fala da obrigatoriedade de professores e funcionários serem capacitados em instituições escolares para lidar com... eles precisam saber lidar com situações de primeiros socorros. A gente observa, essa lei foi sancionada em 2018, que ainda, apesar de em 2018 ser sancionada essa lei, muitas escolas ainda não são capacitadas, muitas equipes ainda não estão capacitadas, e aí a gente observa e vê ainda um elevado índice de acidentes nesses ambientes e tendo ainda as ações errôneas, né? Que eles fazem muitas coisas que sabem do próprio senso comum, coisas baseadas em mitos, como se uma criança estiver convulsionando, é preciso desenrolar a língua, coisas que a gente sabe que isso pode até prejudicar o prognóstico da criança se forem realizadas atitudes errôneas. Pode descendo, Letícia, para mim ver o que... Pode descendo mais um pouquinho, por favor. Aí, o nosso objetivo foi analisar e sintetizar as evidências sobre conhecimentos, atitudes e práticas de professores sobre primeiros socorros. O específico era caracterizar o nível de conhecimento, descrever atitudes e práticas, identificar estratégias de capacitação e seus impactos. Pode descer, por favor. A nossa metodologia, como eu relatei para vocês, foi uma revisão integrativa, tivemos uma amostra de 25 estudos e a gente realizou categorias desses estudos, que foram em categorias conhecimentos, atitudes e práticas, e a outra categoria foram estratégias de capacitação, que nós observamos que muitos estudos vêm realizando com suas equipes. Pode descer, por favor. Aí, como resultado, há um desconhecimento generalizado entre os professores em várias temáticas, como lidar com trauma dental, como lidar com casos de convulsão, como lidar com casos de parada cardiorrespiratória, como lidar com casos de engasgo, queimadura, traumas, principalmente traumas ocasionados por quedas, que é algo que acontece bastante com crianças nessa faixa etária. E as intervenções educativas foram as mais diversas. Cursos, muitas simulações realísticas, né, que algumas equipes realizaram. Eles também realizavam antes observavam conhecimentos através de um pré-teste com a equipe, realizava sua intervenção educativa como palestra e depois avaliava esse conhecimento após a palestra, e viram que havia melhorias no conhecimento. E a falta de consenso ainda há sobre a frequência ideal de capacitações. Alguns estudos relatam que, pelo menos a cada 2 anos, essas equipes precisam ser capacitadas novamente, porque o conhecimento, com o tempo, pode se perdendo. Já outros estudos relatam que é 1 ano, então isso não houve consenso nos estudos. Pode descer, por favor.
Então, como conclusão do nosso estudo, apesar da Lei Lucas ser um marco importante, essa lei ainda tem sido insuficiente para que essa prática realmente ocorra nas instituições escolares. Só uma coisa que eu não falei, a Lei Lucas ela surgiu a partir de um caso de uma mãe que perdeu o seu filho durante um passeio escolar. A criança foi para um passeio escolar e quando estava lanchando com o cachorro quente, ele acabou se engasgando e veio a óbito. Nesse período que ele estava ali passando mal, ninguém da equipe sabia fazer a manobra de desengasgo. A gente acredita que se alguém soubesse, ele teria mais chance de ter uma sobrevida. Então, a sua mãe começou, a partir disso, a pensar como que são as instituições escolares, que as crianças passam a maior parte do dia, como que elas são a nível de segurança para as crianças. E aí, a partir disso, ela começou a pleitear a realização dessa lei. Essa lei se tornou uma lei estadual rapidamente, em 3 meses, e depois ela foi logo se tornando uma lei federal. A necessidade de parceria com o Programa Saúde na Escola, que já é uma parceria do município, entre municípios, né, com as unidades básicas de saúde, e envolvimento de profissionais de saúde também, para poder estar ajudando as escolas. E esse estudo a gente concluiu. Eu finalizo aqui minha apresentação. Essas são algumas das referências que nós utilizamos. Letícia, finalizei. Acho que já pode colocar o outro. Por favor. Tá, quem está compartilhando ali agora é a Laís. Tá. Desenvolvimento e validação de tecnologias educacionais. Obrigada, Laís. Aí, a partir disso, a minha premissa inicial era capacitar a minha equipe em realizar uma atividade com eles de primeiros socorros, mas veio o período de pandemia da Covid-19 na época, então as escolas passaram a não funcionar, as equipes estavam trabalhando de sua residência, então não foi possível realizar essa capacitação como eu desejava presencial. A partir disso, nós desejamos, então, entender o que a nossa equipe escolar tinha desejo de aprender sobre primeiros socorros, porque são várias temáticas. Aí nós decidimos primeiro entender o que eles queriam aprender. Dentre as variadas temáticas que eles tinham desejo de aprender, as mais citadas foram convulsão, engasgo e sobre queda. O que fazer uma criança que teve um trauma devido à queda. E, a partir disso, nós decidimos elaborar e validar vídeos educativos. Então, nós elaboramos e validamos 3 vídeos educativos durante o meu período de mestrado. Tudo baseado em como eles queriam até que fosse esse vídeo. Então, tem muita coisa que eles falaram que tinha que ter aspectos de acolhimento à criança, porque os acidentes são algo que pode acontecer com qualquer criança. Então, isso não tem que ser uma coisa menos traumática possível para as crianças. Então, a partir disso, a gente decidiu elaborar o vídeo. Pode descer, por favor? As escolas, elas lidam frequentemente com essas ocorrências. As convulsões são situações críticas, porque as crianças apresentam... Tem vários tipos de convulsão, mas uma das que mais ocorre é aquelas com estereótipos, né, tônico-clônica, que a criança fica com tremores, salivação excessiva. Isso, para a pessoa que está vendo, pode ser uma coisa bem traumática de se ver uma criança nesse estado. E fora os outros tipos, que são as mais locais, que são até um pouco difíceis de ser diagnosticado por pessoas que não são profissionais da área, que são crianças que ficam com os olhos revirando, ou tremores no queixo. Também são tipos de convulsão, mas a gente optou por trabalhar com essas, que têm os aspectos de tremores, salivação excessiva, que alguns cuidados são essenciais
para essas crianças nesse período, e tem até muitos mitos e estereótipos envolvidos nesse tipo de convulsão. Os estudos mesmo, quando a gente estava lendo, muitos, quando perguntavam para a equipe, o que você acha que pode causar esse tipo de convulsão? Aí algumas pessoas falaram, eu acho que é possessão por espíritos malignos. Então, até quando a gente elaborou o vídeo, a gente fez questão de colocar que esse tipo de convulsão não tem por etiologia essa causa, para também ajudar nessa parte de desmitificar esse tipo de conhecimento errôneo que vem sendo propagado. E a integração de tecnologias digitais é uma estratégia eficaz para a parte de educação e saúde. Pode ir descendo, por favor. É uma doença que afeta uma grande população em todo o mundo. Há um déficit de conhecimento na equipe. Nós utilizamos por teoria para fundamentar, embasar todo o nosso vídeo, a teoria cognitiva de aprendizagem multimídia de Meyer, que ela utiliza tanto os recursos visuais quanto auditivos, e além do conhecimento prévio do participante. E a importância e nós validamos tanto com especialistas na área, que foram enfermeiros, pediatras e comunicadores sociais. Eles visualizaram o vídeo e validaram, deram as suas impressões, opiniões, também através de um formulário próprio. Eles pontuaram o que era necessário ou não para o vídeo, e também validamos com o nosso público-alvo, que era a equipe escolar de professores e funcionários, porque nós queríamos também compreender o que seria importante para eles, o que não estava bem compreendido, para que nós pudéssemos fazer as mudanças necessárias. Pode descer, por favor. Então, o objetivo foi desenvolver e validar o vídeo educativo sobre o manejo de crise convulsiva no ambiente escolar. Esse foi o geral. Os específicos, identificar as necessidades de conhecimento dos professores, elaborar roteiro e produzir o vídeo, validar com os especialistas e validar com o público-alvo. A nossa metodologia. A primeira etapa, que foi as entrevistas com 13 professores e funcionários, foi nessa etapa que a gente identificou o rol de temáticas, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. E dentre dessas temáticas, foram muitas que elas falaram, a gente elencou as mais citadas por esses 13 profissionais, que foi engasgo, convulsão e queda, que eu estou apresentando para vocês especificamente a parte de convulsão. Fizemos uma revisão das evidências científicas sobre esses aspectos de convulsão, o que é importante, o que não é importante, quais os cuidados essenciais, o que tem envolvido nessa temática. Criamos todo um roteiro de elaboração para o vídeo. Após a criação desse roteiro, eu contratei uma empresa para poder elaborar o vídeo. Posteriormente, foram convidados especialistas na área, através de uma pesquisa na plataforma Lattes, através do acesso ao currículo. Eu enviei e-mail para esses especialistas, enviei mais de 88 convites e 17 especialistas aceitaram. Eles fizeram a validação, solicitaram os ajustes foram feitos, e a partir disso, eu fiz a validação com 15 profissionais da educação infantil. Eu realizei 22 convites, mas só 15 aceitaram realizar a validação. Ele foi realizado num local, uma instituição de educação infantil em Niterói, tinha como critério de validação obter pelo menos um nível de concordância maior que 70%, e esse foi o número de aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa. Como resultado do nosso estudo, a gente queria um vídeo não muito longo, um vídeo curto com as informações principais, essenciais, para que fizesse diferença realmente na aprendizagem do nosso ouvinte. Um vídeo muito longo, as pessoas, infelizmente, não conseguem parar para ouvir. Um vídeo curto, elas já conseguem acessar mais rápido, tirar dúvidas. O vídeo teve 98% de concordância entre os juízes especialistas e 100% de concordância com o público-alvo, o público-alvo foram os professores e funcionários.
Eles destacaram a clareza, o vídeo era bem objetivo, tinha uma linguagem acessível, além da sua própria relevância para a prática dos profissionais. A gente observa que esses tipos de tecnologias têm capacidade de aumentar a autoconfiança dos educadores para lidar com essas emergências em suas práticas diárias, além de desmistificar práticas incorretas e reforçar a necessidade de acolhimento à criança nesse período. Está alinhado com a literatura sobre educação e saúde escolar e aprendizagem multimídia. E o nosso sucesso principal realmente foi a participação da equipe escolar, porque realmente ali a gente pôde entender o que era significativo para eles, coisas que são do próprio repertório do seu currículo escolar, e se a gente tivesse só feito baseado na literatura, sem antes ouvi-los e entender o que realmente eles compreendiam como importante, isso não teria sido realizado. E, para concluir, ele pode ser incorporado, é um material que pode ser incorporado aos processos de formação continuada da equipe escolar, porque não se baseia, a capacitação não é apenas em um momento estanque, ela precisa ser contínua e recorrente, e ela contribui tanto para a parte de segurança infantil, autoconfiança dos profissionais e um cuidado humanizado à criança em seu ambiente escolar. E essas foram algumas das nossas referências. Eu agradeço a participação. Priscila, e o vídeo, Priscila? Eu quero ver esse vídeo. Cadê o link do vídeo? Eu quero ter acesso ao vídeo. Posso botar aqui, ele está disponível no YouTube. Ah, põe para a gente ver o vídeo aí, então, ué. Peraí. Pô, você só vai contar que tem um milagre e não vai mostrar o vídeo? Pô, eu falei assim, bom, a hora ela vai mostrar o link do vídeo para a gente ver o vídeo também. 2 minutos não perturba nada. Você quer que eu ponha o link aqui ou põe para rodar o vídeo? Ah, põe para rodar o vídeo, né? Não sei se tem alguma oposição assim, entendeu? Não sei se eu consigo. Eu posso botar o link, aí o pessoal me ajuda então a botar para rodar? Ah, tá, Pode perfeito. ser. Perfeito. Pedro, só para dar uma sugestão, enquanto a Priscila coloca o link, o que você acha de a gente... Os outros vão apresentando e no final a gente assiste nos comentários, só para... Tudo bem, pode ser. Aí a gente vai preparando aí, a gente adianta. Então. Aí ela vai com calma, procura com calma. Então tá bom. Então agora é o Felipe. Ok, então, agora, boa tarde.
Boa tarde. Deixa eu só... Você tem a apresentação aí, Felipe? Tenho. Vocês preferem que eu compartilhe? Eu encaminhei também, mas eu posso compartilhar, não tem problema nenhum. Calma aí, deixa eu achar aqui o... Já compartilharam. Muito obrigado. Então, o trabalho agora do Felipe Inácio Procópio Araújo Viana, avaliação indicadores no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O PIBIC. Vamos lá, então, Felipe. Perfeito, gente. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço ao convite, agradeço a presença de todos os ouvintes. Aqui, conforme titulado, o meu trabalho é um produto da minha dissertação de mestrado em administração dentro do PPGAD, Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense. E a ideia foi apresentar indicadores que possam ser utilizados para fazer uma avaliação de efetividade pedagógica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que é o programa no qual eu participo como servidor, fazendo a gestão e a administração desse programa de bolsas. Se puder passar, por favor. Aqui eu queria trazer para a introdução, para quem não conhece, né, a iniciação científica ela é uma estratégia para você integrar ensino, pesquisa e extensão. Você direciona bolsas para os estudantes de graduação da universidade e assim eles conseguem ter um início a uma vida acadêmica, uma carreira no meio científico. Tem algumas comprovações, né, como essa fonte que eu coloco, que bolsistas eles têm 2,2 vezes mais chances de concluir o mestrado e 1,1 vezes mais de concluir um doutorado. A ideia é, a partir do programa aqui, dessa proposta de avaliação, era conhecer as percepções dos egressos, entender melhor a formação, alguma coisa que pudesse permitir uma reflexão crítica, um ajuste no programa que a instituição oferece, organizado pelo CNPq. Por isso que eu proponho nesse trabalho indicadores para avaliação do programa, indicadores que possam compreender os impactos e a contribuição dele para o desenvolvimento dos participantes. Próximo, por favor. Então, o que eu apresentei no trabalho enviado foi a fundamentação teórica da minha dissertação. Esses autores que eu cito aqui, eles trazem as contribuições que o programa de iniciação científica é identificado em cada universidade, em cada estudo. Eu fiz na dissertação uma revisão literária, né, um estado da arte do tema, através dos portais de bases periódicos. E aí, esses pontos são os principais destaques. Como ele contribui para a formação intelectual e profissional, quando ele introduz estudantes na pesquisa científica, como ele consegue promover desenvolvimento, maturidade acadêmica, domínio do método científico, com as atividades que os alunos exercem na graduação e também com a convivência com o meio acadêmico, um vínculo com um grupo de pesquisa, uma comunidade que se cria, por exemplo, apresentando trabalhos em eventos e seminários como esse. Próximo slide, por favor. E aí, eu trago a matriz a partir dos indicadores e com base na teoria da aprendizagem pela pesquisa. Essa teoria ela é desenvolvida pelo educador Pedro Demo, no livro dele de 2015. Eu faço esse recorte e trago ela nesse formato de quadro e figura, porque foi a forma como eu interpretei na dissertação e trouxe como base para construir uma matriz de avaliação. O Pedro Demo ele coloca uma ideia de fases, né, que o ser humano passa do questionamento reconstrutivo, que é a qualidade formal de uma pergunta e a qualidade política de uma intervenção. Então, ele forma a sua competência humana através do conhecimento, através de buscar as respostas para os seus questionamentos e aplicá-las no seu ethos, na sua ética, no seu modo de vida. A partir desse questionamento e dessa formação de conhecimento, ele se torna sujeito. Ele inova uma questão e ele pratica, dentro da sua realidade, a ética social, ele pratica as respostas da sua pesquisa e o conhecimento adquirido.
Próximo slide, por favor. Quais foram, então, os objetivos desse resumo que eu trouxe aqui? Para esse trabalho, era apresentar indicadores que foram encontrados na literatura acadêmica que pudessem ser aplicados dentro da Universidade Federal Fluminense. Então, no texto completo, né, eu trouxe referenciais teóricos e alguns estudos que tratam da avaliação científica no Brasil, com foco no programa, e dimensões variáveis que pudessem ser relevantes para analisar a trajetória acadêmica e profissional de forma sistemática, dentro de uma matriz. Não apenas como uma ferramenta avaliativa, mas também como um suporte estratégico para formular políticas internas de fomento. Obrigado. Esse é o resultado que, no trabalho apresentado, eu fecho apresentando a matriz de avaliação. Na dissertação de mestrado, eu já trouxe como um produto, né, porque a gente fez um estudo de caso dentro dos cursos de administração da Universidade Federal Fluminense, para poder verificar se era aplicável analisar a efetividade pedagógica a partir desses indicadores. É importante colocar que esses indicadores eles não têm o objetivo de reduzir uma complexidade de trajetórias e nem diminuir parâmetros, mas o objetivo é identificar relações que possam servir de referência para ajustes e aprimoramentos dentro do programa na universidade ou até mesmo a nível regional e nacional. Esse quadro ele propõe que exista uma avaliação contínua da dimensão formativa dos estudantes, assim como da sua trajetória egressa. Então, ele é dividido em 3 dimensões: autonomia formativa e reflexividade crítica, cultura e perfil científico e trajetória acadêmica. Cada dimensão ela tem 2 critérios e 2 indicadores. E esses dados eles são coletados dentro dos nossos sistemas institucionais, dentro do currículo Lattes, como a colega anterior também utilizou no trabalho dela para contratar pesquisadores. A gente aqui nesse quadro utiliza para enumerar os trabalhos apresentados, a participação em eventos, avaliar o cadastro dele em grupos de pesquisa e avaliar a trajetória acadêmica. Se após a iniciação científica ele ingressou e concluiu pós-graduação, mestrado, doutorado ou especialização, e qual foi a área, se a instituição, a universidade e o tema de pesquisa foi coerente com o desenvolvimento que ele adquiriu, com o conhecimento que ele adquiriu na universidade. Esse conhecimento que é a avaliação qualitativa do primeiro critério, do primeiro indicador: domínio de técnicas metodológicas ou ferramentas e desenvolvimento de competências através das dificuldades encontradas. Só para definir como foi a execução, né, desse trabalho, como eu disse, após o referencial teórico ter sido consolidado, né, os autores que eu trouxe na primeira lâmina e a ótica de aprendizagem pela pesquisa, que é a base do trabalho do referencial de Pedro Demo, eu somei com a minha experiência, que é a atuação na universidade, dentro desse programa. Então, eu queria entender como aplicar no contexto da universidade. Eu procurei nos sistemas e relatórios institucionais disponíveis, que no nosso caso são o sistema PIBIC, que contém principalmente relatórios de avaliação de desempenho, é uma das fontes consultadas mais úteis para avaliar pedagogicamente a matriz, currículo Lattes que eu já citei, o diretório de grupos do CNPq, também utilizando o painel UF em números, com os dados dos alunos, aqueles já formados, aqueles concluintes, aqueles em andamento, algumas publicações de reitorias de pesquisa, reitoria de extensão e de assuntos estudantis, para que pudesse trazer um cenário de participantes. Embora algumas dessas informações não sejam específicas sobre o programa, eles permitiram que fossem acompanhadas as variáveis comparáveis, por exemplo, distribuição de bolsas, participação em projetos de extensão e sempre tentando identificar qual a contribuição, qual o impacto das políticas no desenvolvimento acadêmico do estudante. Próximo slide, por favor. E aí eu finalizo, como eu já tinha dito anteriormente, é um projeto que foi apresentado já na minha defesa de mestrado, então com um produto aplicável. A matriz que eu apresentei aqui, a gente fez um teste piloto, vamos dizer assim, dentro da área de administração. Foi sugerido ajustes pela banca, então a gente tem alguns aprimoramentos
a fazer com relação à coleta de dados, como aplicar ela em outras áreas que não sejam da administração, né? E identificar outros sistemas que possam ser utilizados para comparar esses indicadores, esses critérios e dimensões. Só que já foi identificado um potencial de uso, né? Não apenas como ferramenta avaliativa, mas como suporte estratégico. A ideia foi contribuir para uma avaliação formativa de efetividade pedagógica do programa, entender a participação dos alunos e quais as contribuições no desenvolvimento. Então, como conclusão, eu queria deixar e destacar a importância de acompanhamento dos egressos e acompanhamento dos nossos estudantes, né? Daqueles que passam pela Universidade Federal Fluminense, e como que a gente pode aprimorar para os que estão chegando, para aqueles que vão vir a participar desse programa, e como eles podem se desenvolver de uma forma mais, como eu posso dizer, mais focada, que traga maior impacto, que traga maior contribuição e que a gente possa identificar mais resultados, né? No trabalho do estudo de caso, a gente identificou um nível de 42% dos ingressos que participam de pós-graduação. A ideia é que, aprimorando o programa, identificando as falhas que já observamos e fazendo pequenos ajustes, a gente consiga atingir números maiores ainda de participantes que foram para a pós-graduação e até mesmo contemplar mais alunos com bolsas, mesmo num cenário de recursos limitados. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Essas são as referências. Muito obrigado. Isso aí, equipe, toda a equipe que participa. Semana passada foi o seminário de iniciação científica, então eu quis colocar para que fosse representada. Obrigado, Felipe. Vamos lá, Renata. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Renata Montano de Matos. Eu sou primeiro vou me apresentar, né? Dizer onde eu. Então, deixa eu te apresentar, então, que eu apresentei todo mundo, e você especialmente, né? Porque foi me orientada no PPG-JS. Então, deixa eu. Você tem apresentação, Renata? Não, Pedro. Não tem. Fez? Tá bom. Deixa eu ser bem didática, para vocês entenderem. Vou tentar ser o máximo didática possível, porque eu não fiz a apresentação. Tá. Deixa eu só achar aqui o... Aqui. Os desafios, né? Então, a Renata Mantuano de Matos, os desafios da implementação da reserva de vagas nos concursos públicos para o magistério superior nas universidades federais. Então, vamos lá, Renata. Bom, pessoal, eu sou servidora da UF, né, desde 2014, e eu atuo na DGLD, Divisão de Gestão de Lotação Docente, que é vinculada à coordenação de pessoal docente. Né? E lá no meu setor, além de outros serviços, né, a gente gerencia os concursos públicos para docentes na universidade. Tanto concurso público para efetivo, quanto seleção simplificada para substituto. Né? Então, assim, o meu serviço, o principal é o gerenciamento do banco de professor equivalente, né? Que são os códigos de vaga dos docentes da universidade. E, portanto, eu atuo em praticamente todos os processos da divisão, né? O meu interesse na pesquisa, nesse tema, foi por uma demanda, forças externas e internas da universidade, de implementar uma reserva de vaga mais ampla e que, de fato, observasse a lei que estava vigente à época, que é a 12.990 de 2012. Né? Então, o meu setor inicialmente fez um estudo, né? E eu dei seguimento a essa pesquisa, a esse estudo, quando eu entrei no mestrado. Né? Então, assim, antes de falar sobre a pesquisa também, queria falar que o trabalho que eu submeti nesse seminário, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado no PPG-JS, né, Justiça e Segurança. O Pedro foi meu orientador, e
A minha entrada no mestrado foi decorrente do Programa de Qualificação Institucional, do PQI. Então, eu dou todos os louvores para esse programa, né, da instituição, e capacita os técnicos administrativos, né? Eu entrei num edital especificamente do PQI em 2022 e defendi em dezembro de 2024. Então, à época, quando eu defendi, ainda estava vigente a Lei 12.990, né, que agora ela foi revogada pela nova Lei 15.142 de 2025, que tem agora desenvolveu várias coisas que estavam um pouco nebulosas na Lei 12.990, né, e hoje em dia a gente tem mais... A administração ela vai conseguir, né, nos próximos editais, aplicar melhor essa ação afirmativa, né? Falando especificamente sobre a pesquisa, o objetivo da pesquisa foi analisar as metodologias de implementação da lei de cotas no serviço público. Então, eu analisei a lei 12.990, que estava vigente à época, né, em relação aos concursos para docentes nas universidades federais, docentes efetivos. Então, eu minimizei, né, eu fiz um recorte do tema para analisar somente editais de docentes efetivos, né? A metodologia aplicada foi a observação participante, já que eu sou servidora do setor que gerencia concursos na universidade, a análise de editais de instituições selecionadas, e pesquisas com gestores da UF, para compreender melhor os dilemas e os desafios, né, de implementar uma lei de cotas para um concurso tão sui generis, porque o concurso docente, ele é um concurso que a UF, no caso, né, publica um edital com praticamente mais de 60 vagas, né, só que cada vaga tem uma área específica. Então, é um concurso muito diferente do que a gente vê no serviço público, que é dividido em cargos, né? Para docente é um cargo, só que várias áreas de conhecimento. Então, são várias bancas no mesmo concurso, né? Então, são pequenos concursos dentro de um concurso maior, que é um concurso UF, né? Então, são pequenos concursos dentro dos departamentos, que, na verdade, é um concurso UF enorme, gigante. Então, o objetivo foi analisar, né, a implementação das leis de cotas, e foram selecionadas 13 universidades federais, mais a UF. E como é que foi feita a seleção dessas 13 universidades, né? Eu tenho acesso a certas informações, porque eu sou da Progep, né? Sou ligada à Progep, então eu possuo acesso à quantidade de docentes por universidade federal, por um programa que existe. E lá eu selecionei as 13 maiores. A UF está dentro delas, né? Então, totalizando 14. Inclusive, em relação ao número docente, a UF é a segunda maior das universidades federais, né? A primeira em termos de número docente. A UFRJ é a maior, mas a UF vem em segundo lugar. Então, por que eu selecionei essas universidades? Porque são universidades com mais códigos de vaga e, portanto, elas fazem mais concursos durante os anos, né, que eu analisei, os últimos 2 anos. Então, eu consegui mapear 6 métodos e critérios que limitam e até mesmo inviabilizam a efetividade da lei, né? Diante disso, o estudo buscou, para além de apontar essas falhas, propor um método que respeitasse o espírito da lei. O ponto fundamental para escrever o tema foi meu acesso restrito ao campo, né? Enquanto eu estava fazendo a revisão da literatura, eu observei que esse tema específico, falar sobre cotas em concurso para docente, é um tema que só servidor pesquisa, né, pelo acesso restrito ao campo, de fato, né? Então, assim, tem muita pesquisa sobre lei de cotas, acesso, muito mais sobre discente, né, do que sobre docente, né?
E aí eu acho muito interessante, né? Porque é um campo muito restrito, em que pouco se escreve sobre e são só servidores, né? Que têm acesso a essas pessoas, que foi o meu caso, né? Então, eu fiz essa inferência, né, de que a dificuldade de acesso a certos lugares faz com que o pesquisador tenha um perfil, né, e o perfil desse tema é o pesquisador servidor, né. Então, assim, durante a pesquisa, né, eu discuti a relação entre direito, poder e regulamentação. Em resumo, eu chamo a atenção para a dificuldade de materializar uma lei diante do emaranhado de normativas. Então, como vocês sabem, vocês são servidores, temos as leis e temos as normativas. Os regulamentos fora da UF, os regulamentos dentro da UF, e às vezes eles se conflitam. Então, nesse quesito, em relação à lei de cotas, cada hora era uma interpretação diferente, né? E que recentemente foi se tendo um consenso de entendimento, mas foi muito próximo do fim da lei, né? Da vigência da lei, né? Porque a lei 12.990 ela foi promulgada em 2012 e tinha 10 anos de validade. Então, em 2022, ela teria expirado, só que aí teve uma prorrogação dela, e, assim, só no final mesmo desse período foi que as universidades começaram a aplicar a lei de forma mais eficaz, né? Porque era uma coisa nova e tinha certas dificuldades, né? Administrativas e de entendimento mesmo sobre a lei, de como se aplicar em um concurso tão atípico, né, como é esse tipo de concurso. Então, embora as ações afirmativas sejam elaboradas com o objetivo de corrigir as desigualdades, elas enfrentam desafios, e foi isso que eu verifiquei na pesquisa, né, devido à discricionariedade administrativa e a essas diversas interpretações sobre a lei e os regulamentos, né, que estão ligados a ela. Então, a pesquisa, para concluir, ela levou à conclusão que a revogada lei, né, apesar de ter o objetivo de corrigir as desigualdades históricas, enfrentava desafios de implementação e que as universidades elas tentavam administrar isso da melhor forma possível, mas às vezes essas limitações elas pareciam blindar esse acesso, né, dessas pessoas. E as limitações da implementação, como às vezes a gente via, eu pude observar algumas arbitrariedades na interpretação da lei, uma falta de transparência nas publicações, das fases do concurso, e assim, eram diversas metodologias adotadas pelas instituições, né? Portanto, é uma política pública que precisava ser efetiva, mas ela precisava de um alinhamento institucional, que, em decorrência das decisões judiciais, que é a ADC 41 do Supremo, e em relação aos regulamentos, pareceres jurídicos da AGU, que cumpriu esse papel de tentar atender a finalidade da lei, mas o seu cumprimento ainda era um pouco complicado, né? Então, eu concluí que, na conclusão do trabalho, eu propus uma certa metodologia, que inclusive é aplicada na UF, mas que também não é a perfeita, não é a melhor, e que estudos ainda estão sendo desenvolvidos para tentar entender como aplicar essa lei, né, agora a nova lei, 15.142, nesse tipo de edital. Então, é isso. Tentei ser rápida e o máximo didática possível. Obrigada.
Tá ótimo, Renata. Obrigado pela apresentação do trabalho. Bom, agora eu tenho alguns comentários para fazer, né? Aliás, vamos ver o vídeo, né, da Priscila. Será que a gente consegue ver o seu vídeo, Priscila? Acredito que sim, eu coloquei o link aí. Ah, tá aqui no link, desculpa, deixa eu ver. Aí. Neste vídeo, vamos falar sobre os cuidados de primeiros socorros à criança no ambiente escolar em situação de convulsão. Uma divertida aula de música está acontecendo no pátio com o professor Sandro. As crianças estão amando. Mas durante a proposta com as crianças, o professor percebeu que o Bernardo estava deslocado da aula e parecia não estar bem. Enquanto o professor caminhava até o Bernardo, ele caiu e apresentou movimentos rítmicos, conhecidos por tremores. A criança havia iniciado uma convulsão. Então, o professor afastou o objeto que estava próximo ao Bernardo, colocou ele de lado, protegeu sua cabeça e pediu que a mediadora de alunos, Amanda, marcasse o tempo da convulsão e desabotoasse a blusa da criança. Ele explicou que durante uma crise convulsiva não se deve colocar objetos na boca da criança ou dar algo para ela beber, nem mesmo tentar desenrolar a língua e conter os seus movimentos. A convulsão dura em torno de 2 a 4 minutos. Caso ultrapasse esse período, é necessário ir imediatamente até um local de atendimento de saúde. Os responsáveis da criança deverão ser comunicados. Além dos tremores, algumas crianças podem apresentar sinais e sintomas como perda de consciência, rigidez corporal, rotação dos olhos para cima, salivação excessiva e cerramento dos dentes. A convulsão é uma doença cerebral e não está relacionada à possessão por espíritos malignos. Após a crise convulsiva, algumas crianças podem evacuar ou urinar na própria roupa, ficar desorientado, ter sono profundo, dor de cabeça e muscular. Os cuidados de primeiros socorros na escola são imprescindíveis para preservar e salvar vidas. Ó, que maneiro! Que beleza! Vou indicar aqui, ó, Priscila, a vice-diretora do INEA, que é a professora Andréa Souto Maior, está coordenando um projeto Mais Ciência nas Escolas. Eu vou encaminhar esse vídeo para ela, mandar para a rede, são 90 escolas e tal. Parabéns! Achei muito legal também. E mandar para a escola lá do meu filho também, né? Eu sei lá o que eles... Né? Se a literatura estiver correta, é melhor mandar para todo mundo logo, né? Não... Bom, pessoal, deixa eu então primeiro cumprimentar aí pelos trabalhos a Priscila, o Felipe e a Renata, tá? Eu queria fazer só uma pergunta, que a Renata é PQI, que eu sei, né? Vocês também fizeram PQI, o Programa de Qualificação Institucional? Sim. Ei, Felipe. Você não, Priscila? Não tinha lá no programa? Não tinha no meu programa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, que eu acho que são trabalhos que contribuem, né, para o aprimoramento do nosso trabalho mesmo, né? O desenvolvimento da universidade, eu achei muito legal, né? Bom, da Renata eu orientei, eu já conhecia, né? Mas eu queria dizer isso, né? Os dois trabalhos da Priscila, né? Um é um produto mais científico, o outro é um produto assim, né? Mais voltado à extensão, é um projeto típico de extensão. E o trabalho do Felipe, né? Também, Felipe, também fui bolsista do CNPq, eu conhecia um pouco já esses dados, né? Sobre o impacto, né? Do PIBIC, né? Na formação dos alunos. E achei muito legal, né, que você tenha desenvolvido essa metodologia para avaliação. Bom, e o trabalho da Renata também, que ajuda a refletir sobre, né,
uma coisa que para nós, né, é cada vez mais valiosa, porque não existe, né, que é a segurança jurídica, né? E pensar né, para vocês todos, né, a implementação, né, dessas regras de procedimentos, de avaliação do trabalho, que exige um maior conhecimento, né, do trabalho. Eu queria fazer, então, também comentários específicos, né? Eu vou tratar, Priscila, eu sei que são 2 trabalhos, mas estão conectados, né? Porque tem um produto que é um artigo, né, se eu bem entendi, e um produto que é o vídeo, né? Eu primeiro queria dizer que esse tipo de pesquisa, assim, é fundamental, né? Nós temos uma outra colega, a professora Silvia, do Biomédico, que alguns anos atrás ela veio para a gente, né, porque ela notou, e antes da pandemia, tá, que as pessoas que vacinavam não estavam tomando vacina. Então, quem aplicava a vacina não estava se vacinando, né? E é uma coisa assim, a gente vai dizer, pô, mas como é que a pessoa que está vacinando não toma vacina, né? Estou dizendo. E esse seu trabalho, eu acho que mostra a importância desse tipo de preocupação, né, de atenção a eventos que são tão ordinários, né? Quer dizer, será que as pessoas que estão cuidando das crianças, elas conhecem, né, os cuidados que precisam, né? Têm acesso às manobras, ao manejo e tal? Então, acho que é um tipo de pergunta que parece, assim, à primeira vista, muito ingênua, né, Priscila? Só que é interessante a gente ver que não, né? Quer dizer, como é que esse cotidiano do cuidado, ele precisa ficar, a gente precisa cuidar dele, né? A gente precisa aprender mais sobre como é que a gente desenvolve o trabalho para compreender essas limitações, né? E prevenir conflitos, né? Eu queria te indicar também, assim, Priscila, não sei se você já... Porque você mostrou ali, inclusive, o comitê de ética, você está muito ligada na pesquisa, né? Se você conhece, né, a Agir na UF, as tecnologias sociais, acho que esse produto seu é uma tecnologia social, entendeu? Identificar, você tem... Além do seu produto, você tem uma metodologia de validação desse tipo de vídeo, né, que eu acho que tem um alcance assim. Então, eu queria te sugerir isso, né, que você pensasse na Agir. A gente já teve agora já a inscrição para as tecnologias sociais, mas o seu trabalho ele cai que nem uma luva para isso, né? E dizer também e perguntar se você levou o Colune, né, se dentro da comunidade da UF a gente teve acesso também a esse produto, né, que você elaborou junto com as professoras, né? E se não dizer que eu achei muito legal o vídeo, né, fiquei interessado, vou mandar lá para a Andréia também encaminhar. A gente trabalha lá no INEAC, Priscila, a gente trabalha com o LEPIC, que é o Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica, né? E eu acho, assim, esse seu trabalho, né, eventualmente, se tivesse também a sua apresentação da pesquisa, né, mostra para os alunos como é que a pesquisa ela produz, né, vamos dizer assim, esses instrumentos, né, para o cotidiano, para a melhoria da qualidade de vida. Enfim, quer dizer, eu achei que esse, né, vídeo ele tem exerce bem assim, esse papel de mostrar, inclusive, o papel da ciência, né, com o método que você elaborou e tudo. Então é isso, eu queria te fazer, né, só elogios e recomendações disso, né, para você olhar o catálogo de tecnologias sociais da Agir, que eventualmente eu acho... Eu não sei se é só esse vídeo que você tem, se você planeja fazer outros, né, para outras finalidades também, mas eu achei muito legal, né, enfim. Bom, o trabalho do Felipe, eu sou entusiasta, né, do PIBIC, que eu só não estou esse ano porque eu perdi, às vezes a gente ganha, a gente perde, é normal, né, faz parte.
Mas eu sou entusiasta do PIBIC, sabe? Desde que eu entrei na universidade, eu tenho alunos, né? Aí eu ou ganho na UF ou eu ganho na FAPERJ, né? Aí tem essas fontes do PIBIC, né? E aí o seguinte, Felipe, eu fiquei assim um pouco, igual eu fiquei atrás do... Né? Ela não mostrou... Né? Ela contou o milagre, mas não mostrou, né? O vídeo. Eu fiquei interessado nas entrevistas. Você falou que fez entrevista com o egresso, eu entendi errado. Né? Ou se não... A gente não chegou a fazer entrevista com o egresso. A gente trabalhou com os relatórios de avaliação institucional, porque dentro do sistema que a gente trabalha, na coordenação, a gente recebe avaliações institucionais dos concluintes. E aí a gente fez uma análise temática desses relatórios. Só que ainda não estava pronto na época da submissão para esse encontro. Aí, para esse encontro, eu peguei a primeira parte da pesquisa. O estudo de caso, que foi realmente com relatórios de avaliação dos participantes, que a gente fez uma análise temática do texto deles, quando eles terminam o período de vigência. Esse eu posso trabalhar para os próximos encontros. Tá. Porque, assim, o que eu te sugiro é você avançar numa parte qualitativa disso. Que eu acho que qualitativamente, porque assim, primeiro que eu acho que o resultado é bom, 40% eu acho que, né? Você falou, eu acho que assim, tem um aspecto que você não comenta, é da questão da renda, da grana. Essa grana do PIBIC, ela tem um impacto para os estudantes, que é fundamental. No Rio, esse impacto ele tem a ver, ele complementa muitas vezes a renda para o aluno chegar à universidade, né? Paga a passagem do aluno e, eventualmente, né, ninguém fica... Né, porque é muito caro se deslocar na região metropolitana, nossos alunos vêm de longe, às vezes, né? Então, eu acho que tem um aspecto do PIBIC que eu discuto muito isso também, assim, o que seria mais adequado, né? Se aumentar o valor da bolsa e diminuir o número de bolsas, né? Ou aumentar o número de bolsas e mantê-la congelada, entendeu? E eu sempre achei que aumentar o valor era mais importante do que você ampliar para todo mundo, assim. E eu acho que essa impressão que eu tenho, que é só uma impressão, uma hipótese, né, para a gente falar assim cientificamente, né, eu acho que a gente pode, né, apreciá-la numa abordagem mais qualitativa, né, em relação a entrevistas com egressos do PIBIC, né? Porque... Sim, perfeito. Né, foi uma em termos de aprimoramento, sim. Em termos de aprimoramento, mas eu achei assim uma abordagem bem interessante de avaliação, né, dessa política pública. E eu acho isso, que essa abordagem qualitativa ela pode qualificar melhor esse resultado, esses 42% aí que você apontou como, né, que concluem a graduação, né, e aí chegam ao doutorado, né? São 40, fazem ingresso à pós-graduação. No período do estudo, que é desde 2008, no curso de administração, quem chegou ao doutorado foi 5%. 42% é o total de egressos. Tá. Do PIBIC. Isso, dos cursos de administração desse estudo. Exato. Curso só para administração. Foi só o plano piloto da nossa matriz. Tá. Pode ser que tenha áreas que tenha mais, né? Porque sim, a administração está muito no mercado, não é muito científico, né? Nesse sentido, assim, tem muito mercado. Então, pode ser que tenha uma variação também entre áreas aí desse impacto, né, do programa do PIBIC, né? E eu acho que criar essas metodologias, eu acho elas essenciais para a gente ir testando, né? E aprendendo a usar também esses relatórios. Eu acho isso assim muito importante, que a gente, né, coloque a nossa criatividade a serviço, né, dessas políticas, né, para a gente pensá-las enquanto aprimoramento. Afinal, é muito dinheiro público, né? Quer dizer, muito, né? Podia ser muito mais, na verdade, né? Mas é dinheiro público que a gente consegue justificar. Eu acho que a preocupação toda hoje da universidade pública, né, eu acho que esse instrumento contribui para isso,
é a gente justificar o impacto na sociedade dessas políticas de ciência, tecnologia e inovação, né? E eu queria te dizer ainda, Felipe, para você considerar uma coisa também, a gente trabalha muito numa abordagem comparada na INEAC, né? Nosso instituto é para isso, Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, né? Eu tenho uma experiência na França, né? Na Universidade Francesa. Fui professor assistente, né, de ensino na França durante 2 anos, muitos anos já. E uma coisa que eu sempre me chamou a atenção é que lá eles consideravam o cara assim, que está na academia mesmo, assim, que vai virar um acadêmico e tal, é só no doutorado, no mestrado não. No mestrado tem um estatuto diferente, porque lá as bolsas são para doutorado. E quase que não tinha bolsa nem para mestrado e nem para graduação, que eram bolsas sociais. Entendeu? Dava desconto disso, aquela coisa toda, mas não é que nem a nossa. Então, eu sempre achei o PIBIC um programa assim, singular, em termos de política de formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação, em relação aos países, entendeu? Aos demais países. Na França, por exemplo, não tem PIBIC, né? Então, eu acho uma coisa assim, que é muito legal, e isso tem a ver com a própria carreira do Lattes. Eu não sei se você sabe disso, vocês sabem aqui, né? O César Lattes. Ele começou muito novo a trabalhar dentro dos laboratórios. Então, inventaram um estatuto para ele ficar lá no laboratório, mesmo sem ter as formações, né? Que ele entrou jovem, né? Na universidade, essa coisa toda. Então, eu acho que o PIBIC é uma coisa assim, muito legal, e sugeriria a você também pensar no PIBIQinho, né? O PIBIC Ensino Médio, se tem um impacto para a entrada desses alunos na universidade, né? Porque no LEPIC, uma coisa que eu sempre digo, né, e eventualmente, né, com muita angústia, muitas vezes, é que os alunos saem do ensino médio da escola pública e às vezes eles só têm uma chance, né, para passar no vestibular e ter acesso à universidade, né? Porque depois os pais não conseguem pagar, ele não consegue se manter, precisa trabalhar, e aí não tem o tempo, é aquela bola de neve que a gente conhece, né? Então, né, como é que o PIBIQinho pode apoiar? Porque o PIBIQinho, né, dá um dinheirinho também. Agora aumentou, né? Foi o governo Lula que aumentou para R$300 o PIBIC Ensino Médio, né? Então, minha sugestão para você é para incrementar um pouco, né, essa sua metodologia, porque eu acho que ela é muito valorosa para a universidade em termos criativos, né? E também te sugeriria pensar nisso, né, nas tecnologias sociais, para você continuar isso em termos de um projeto de extensão na universidade e aprimorar essa avaliação dessa política pública né, desenvolvida na universidade, que é o programa PIBIC, que tem uma série de implicações, né? Os professores envolvidos, porque se não tiver professor na apresentação dos seminários, perde ponto, tem avaliação externa, né? Eu já fiz avaliação externa já da UFJF e da PUC do Rio aqui, que são seminários muito diferentes do nosso, tá? O da UFJF agora parece mais e tal, mas eu acho da UF muito legal, assim, muito abrangente, né? E tem a premiação, essa coisa toda, enfim. Só tenho sugestões assim para você. E antes de passar a palavra para você... Agradeço muito as considerações, sim. Tá bom? Mas eu vou passar a palavra para todo mundo, aí a Priscila, você e a Renata comentam, tá, Felipe? Vou comentar o trabalho da Renata no mesmo sentido, né? Quer dizer, da importância, né? Vou reafirmar, né? O Felipe também é PQI. Esse programa do PQI, eu sou fã dele dentro da UF, entendeu? Eu acho que esse PQI é uma das coisas assim mais valorosas que tem, porque permite, né, dar vazão a uma demanda de dentro da universidade, de acumulação dentro da universidade, desenvolvimento, né, do corpo técnico administrativo com as nossas expertises, né? Eu acho que isso assim é um aproveitamento máximo
que a pós-graduação pode ter nós nos qualificarmos, né? Eu acho que esse é enfim, eu acho que é uma coisa assim muito importante para a universidade, né? E o trabalho da Renata vai no mesmo sentido, né? Nós já discutimos várias vezes, né? Mas para dar aqui também conta dessa discussão, a Renata mencionou que mudou a lei, né? Mas mudou a lei, né, Renata? Mas as práticas não mudaram, né? E identificar que a universidade executa suas atividades, em especial a implementação de uma política pública de equidade, né, de ação afirmativa como essa, que é muito importante, né, já vista a subrepresentação, né, de negros, em especial enquanto docentes da universidade pública, né, e da UF, né, a despeito da lei, né, existir há 10 anos, né, Renata? Você chama atenção isso na sua apresentação, né? Foram 10 anos para consolidar entendimentos, e aí eu queria compartilhar com todos aqui e que eventualmente também sejam servidores da UF, né, do desafio de constituir a segurança jurídica para o nosso trabalho, né? Esse é o maior desafio para nós, assim, né? O quanto que nós estamos andando na linha ou estamos andando fora da linha, né? Porque quando a gente anda fora, todo mundo está submetido a procedimentos de culpabilização, né? Eu não estou do GT da corregedoria, porque a UF tem uma corregedoria agora, mas essa corregedoria agora ainda vai dar o que falar, nós ainda vamos falar muito sobre ela, entendeu? Porque pode parecer uma coisa boa, mas é um controle que aumenta essas características que o trabalho da Renata perpassa, que é essa incerteza jurídica toda. Afinal de contas, essa lei ficou submetida, né, Renata? A sua implementação a regulamentações internas das autarquias, né, das universidades federais, submetida a interpretações do Supremo Tribunal Federal, que também ajudou a embaralhar o jogo, para dizer o mínimo, né, legislando, criando critérios para a implementação da regra, o que, em tese, para nós, também violaria a nossa autonomia administrativa, entendeu? Para realizar essa implementação. Estou falando aqui esse critério de sorteio, não precisava né? Mas o STF, né? Bom, é esse aqui, é sorteio, é não sei o quê, é alternância, aquela confusão toda. E as decisões judiciais que sempre, né, caem sobre nós, né, de maneira muito draconiana, né? Além dessa supervisão das procuradorias da universidade, que muitas vezes também podem embaralhar esse jogo e criar mais insegurança. Sobretudo porque elas não têm, as procuradorias, né, a AGU em especial, não tem responsabilidade no parecer, né? Ou seja, se der errado, foi só uma opinião. Então, o que a Renata coloca é que, apesar da lei, né, as práticas continuam subordinadas a essa inconstância da insegurança jurídica dentro da administração pública, né? E que pensar sobre essa metodologia é também antecipar e prevenir os conflitos que podem advir, né, Renata? Que alguns parece que são assim incontornáveis, né? Que nós vamos ter que enfrentar e tal. E os últimos, né, só para emendar assim, já que é uma discussão que tem a ver com a reserva de vagas, né, a própria, né, os últimos acontecimentos e que o CUV foi instado a se manifestar também, né, sobre a heteroidentificação, né, e que causou muita polêmica e que colocou em risco um procedimento que tem sido desenvolvido ao longo desses 10 anos, né? As comissões de heteroidentificação, a legitimidade funcional, um aprendizado institucional. A importância da comissão foi essa, né? Como me explicou, né, vários professores nos cursos que nós desenvolvemos no INEAC, é o bode na sala, né? Tem que ter para que isso seja um problema institucional, para que os professores se toquem no assunto, falem do problema e compartilhem a sua responsabilidade na sua administração, né?
Então, eu acho que seu trabalho, né, Renata, contribui para a universidade pensar sobre suas práticas. E o quanto nós, da universidade, também ainda, né, não conseguimos implementar essa regra, né? E não conseguimos, bom, pelos nossos próprios, né, vamos dizer assim, limites, né, dentro da própria universidade. Então, quer dizer, existe o problema do racismo institucional dentro da universidade, mas também nós estamos lidando com um emaranhado de regulamentações que não se, né, para usar uma imagem que eu falo muito com a Renata, né, e com o Leandro também, que foi orientador dele no PQI, tenho falado com a Priscila Sanches agora também, na pesquisa sobre os professores substitutos, né, é um novelo de regra, né, e que você escolhe puxar uma regra ali do meio e escolhe deixar outra lá, escondida lá na meiuca do novelo, né? Então, e que produz insegurança jurídica, né? Essa é a consequência dramática para nós, né? Então, é isso que eu queria dizer, né? Então, que apesar da lei, esses entendimentos, ou melhor, né, Renata? Esses desentendimentos continuarão, né? É difícil de construir esses consensos na administração pública e, principalmente, que eles permaneçam assim, né, de maneira estável ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acredito que esse tipo de trabalho ele pode contribuir para essa reflexão institucional, para que esse acúmulo aconteça, né? Para que a gente não passe o tempo todo, né, tendo que reinventar a roda, né? Que é isso que é o resultado, né, vamos dizer assim, da ausência de reflexão sobre as práticas. Ó, gente, são meus comentários, tá? Eu falei em torno de 20 minutos. Eu queria, então, devolver a palavra, tá, para vocês, cumprimentando mais uma vez pelo trabalho, dizendo que eu achei que é muito importante, né, que esses produtos tenham registro, né, aqui na apresentação, que possam, né, constar aí nos anais, para valorizar uma produção de conhecimento que é feita dentro da universidade, com a comunidade universitária também. É isso. Parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu posso falar? Pode ir lá, então vamos lá. Então, Priscila, de novo na mesma ordem. Priscila, Felipe e Renata, pode ser? Eu agradeço as considerações realizadas pelo professor Pedro, muito obrigada. E respondendo as suas perguntas, além do vídeo de convulsão, elaborei o vídeo de engasgo e o vídeo sobre queda, né? O que realizar em situações de queda. Os vídeos foram apresentados à comunidade escolar do Colune. Nós já temos tentado realizar pelo menos uma vez ao ano uma capacitação de toda a equipe, principalmente no período de início de ano, que é o período que a equipe não tem atendimento às crianças, então tem aquele período de planejamento. Então, a gente aproveita esse período para inserir nossas atividades de capacitação da equipe. Então, uma vez no ano, a gente tem realizado as capacitações e temos utilizado o vídeo como recurso para poder apresentar e ser mais um recurso de conhecimento sobre ações de primeiros socorros. A escola onde eu atuo é uma escola muito diferente, porque tem enfermeiro, tem pediatra, tem psicólogo, assistente social, tem toda uma equipe. Essa não é uma realidade da maioria das escolas do Brasil. Acho que pouquíssimas escolas têm profissionais de saúde, então é uma escola bem diferenciada que tem esse recurso. O que me chamou a atenção o fato de ter uma equipe que não era capacitada para ações mínimas. Não sei se é porque também já tem profissionais, então meio que fica a cargo desses profissionais, mas mesmo assim eu entendo que eles podem ser disseminadores desses conhecimentos para suas comunidades também, para os espaços que eles possam estar. Eu não conheço esse grupo Agir na universidade, não sabia que tinha essa parte de que meu trabalho iria se inserir nessa parte de tecnologia social. Vou pesquisar para poder encontrar
E acho que eu A respondi. GIA é a Agência de Inovação da Propi. Ah, tá, não Tá? conheci. Dá uma olhada lá que eu acho que se encaixa, viu? Que é bem a cara de produtos, né, de inovadores, assim. Legal. Ah, vou olhar sim, muito obrigado. Acho que respondi todas as perguntas, né? Sim, parabéns. Vou olhar os vídeos, tá, Priscila? Obrigado. Vamos lá então, Felipe. Sim, sim. Eu anotei aqui as considerações, como eu já tinha falado antes, agradeço bastante. Sobre a questão das entrevistas qualitativas, realmente é um desejo, né? A princípio, no protocolo apresentado na dissertação, o estudo de caso que a gente realizou foi documental institucional. E a gente construiu a matriz para atender esses critérios e indicadores. Mas foi uma sugestão, um achado da pesquisa, né? A gente colocou como limitação a questão de relatórios e colocou como sugestão para aprofundamento conversar não só com estudantes, mas também com professores e coordenadores, né? De forma qualitativa, para aumentar a profundidade da pesquisa. Sobre a ideia de renda, foi conversado, né, no começo da pesquisa, mas como a gente precisava fazer o recorte, acabou que a avaliação de políticas públicas, né, ficou na parte de efetividade pedagógica. Mas sim, teve essa observação de direcionar um pouco para questões de renda, só que acabou podado, né, vamos dizer assim. Na ideia do estudo ficou muito focado na formação acadêmica e na efetividade pedagógica do programa. A questão da comparação é um caso interessante, né? Porque eu realmente não conhecia a situação francesa, mas a própria criação do programa tem inspiração de programas americanos e franceses de incentivo ao pesquisador. Só que no Brasil foi trago para graduação e agora, como você mesmo colocou, já tem no ensino médio e no Colune. A gente não estudou o ensino médio e o Colune para avaliar apenas a graduação, de novo por questões de recorte da pesquisa, mas tinha um professor na banca que era membro de uma politécnica equatoriana, e aí era sempre interessante comparar com ele que no Equador não existe o programa, né? Então, era um exemplo de ingresso na pesquisa, né? Realmente é singular, apenas o Brasil que trabalha institucionalmente com a pesquisa e com a iniciação científica. Eu anotei aqui todas as sugestões, né, para aprimoramento do trabalho e, como eu disse, realmente a ideia é essa, é praticar essa matriz, né, trazer ela para os outros cursos, entender esse nível de pós-graduação. A gente realmente está conseguindo altas porcentagens de ingresso e aí poder comparar com outras universidades é uma ambição, né, até mesmo trabalhar melhor, tanto como guia, focamos muito em tentar traduzir essa matriz como um guia ou como uma normativa, um relatório para as atividades da UF, né? Para o meu serviço diário mesmo, de toda a coordenação, de toda a divisão, mas também para um aprimoramento na pesquisa, né? Entender isso brevemente no futuro em outras produções acadêmicas ou até mesmo num doutorado dedicado para avaliar melhor o programa. Agradeço. Tá bom, Felipe. Ó, eu sugeriria, inclusive, o curso de segurança pública, viu? Se quiser aplicar lá para a gente ver o impacto do PIBIC, porque teve um período assim em que vários colegas tinham bolsa de PIBIC, assim, tanto na FAPERJ quanto, né, da UF, né, ou a do CNPq, porque aí tem duas, né, aqui na UF, né? E aí a gente queria, se você eventualmente quiser incluir o nosso curso, vai ser um prazer te receber lá para ajudar a achar lá os... Porque assim, eu tenho uma noção, né, de quem foram os PIBIC também, né, porque eles realmente a gente continua acompanhando, eles continuam com a gente, acompanhando os núcleos de pesquisa. E é por isso que eu falei da parte da grana, né, porque isso tem um papel, né, para muitos é uma fonte de renda, né? Então, e assim, às vezes é a única que aparece mesmo, né? E o negócio do PIBIC, para você ter uma ideia, assim, eu sempre chamo a atenção dos pais, né? Para falar com os pais, quando eles começam, assim, né? E do PIBIQuinho também, né? Que a gente fez uma reunião uma vez online,
Aí tava lá o adolescente tal, falando, aí passa o pai assim, ele meio que dispensa, né? A mãe, né? Eu falei, não, peraí, chama a tua mãe aí, pô. Uma sexta-feira à noite, eu falei, não, explica para ela, pô, como é que você tá. Como é que você aparece com esse dinheiro dentro de casa assim, pô? Né? E sexta-feira tá lá falando com um monte de gente na internet, o que você tá fazendo lá? Chama ela aí. Aí chamou a mãe dele e tal, eu falei, senhora e tal, eu sou professor da UF, estou aqui com o professor, né, o Marcos Veríssimo, né, da escola e tal, o seu filho e tal. Enfim, porque isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, quando eles percebem que o estudo, né, quando eles notam que o estudo é uma ocupação, entendeu? Eles associam, porque eles não associam o estudo ao trabalho. O estudo é outra coisa. Então, o estudo, o que é o estudo? O estudo é entendeu? É um luxo, é uma coisa assim, sabe? Você está à toa. Não vem isso como uma coisa que associa, né? Maior, né, grau de instrução, maior renda. Não tem essa associação. Né? Eu estou falando isso porque também foi a minha experiência quando eu fui aluno. Né? E eu fui bolsista do mestrado e eles ficavam perguntando para mim o tempo todo. Mas você vai continuar, você não vai trabalhar, vai continuar estudando e tal. Então, eles não achavam que eu estava fazendo era uma ocupação legítima, vamos dizer assim. Era uma coisa, né, que eu não queria trabalhar, então eu ficava estudando. Imagina que, né, pensar o mestrado, o percurso científico, né, não como um trabalho, que é isso, é a iniciação com jovens, né, depois com jovens adultos, né, com essas pessoas que nós vamos lidar na graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas parabéns aí pelo seu trabalho e eu estou à disposição lá. O dia que você quiser colocar segurança pública na roda aí, vai ser um prazer a gente... Pode deixar, professor. Muito obrigado. Então, vamos lá, Renata, agora. Oi. Então, Pedro, queria pegar o ponto que você abordou sobre a insegurança jurídica, né? E que todos os servidores, às vezes, passam por isso na vida funcional, né? O que aplicar, como aplicar. E nesse tema, especificamente, você também comentou, fez uma figura de linguagem que é excepcional, além do novelo, mas o caleidoscópio. Então, o que brilha mais? O que brilha mais? Está brilhando mais? Está mais de acordo com a política da instituição? Então, vou pegar isso aqui e vou aplicar, né? Então, ninguém se responsabiliza por nada, a AGEAN não se responsabiliza por nada, o gestor tem que se responsabilizar de alguma forma, e às vezes até o técnico, que nem gestor se responsabiliza de outras formas, né? Estou falando em outros âmbitos, né? Por exemplo, o DAP, né? Que insere informações no sistema de PROGEP, né? De GEP. Então, assim, na administração a gente tem que atuar e saber que nós temos muitas responsabilidades, né? E às vezes certos assuntos não comportam a nossa responsabilidade. A gente precisa de uma parametrização de um grau superior, né? Talvez, eu até comento isso na dissertação, né? Que falta uma parametrização ou alguma orientação do MEC, do próprio MEC, né? E assim, existem reuniões frequentes do FORGEP, que é o Fórum de Pró-Reitores, e que se discute isso e nunca chega a lugar nenhum. Né? Tipo assim, discutir o óbvio, toda hora. Eu já participei de algumas como ouvinte só. Então, se discute o óbvio. Tem que fazer, mas não sabe como fazer. Aí ninguém procura saber como fazer. Né? Enfim, então, a UF, em 2020, a gente lançou o edital, né, com as novas regras, novo entendimento. E esse novo entendimento foi, inclusive, mencionado numa cartilha da ENAP como boas práticas de aplicação da lei de cotas, né? Pegaram especificamente esse edital, o edital 54 de 2020, que foi o início, né, da nossa nova metodologia. E, assim, é sempre uma evolução, né? Agora, com a nova lei, enfim, a gente só vai tentando evoluir e aprendendo com os erros do passado, né? Então, essa é a minha contribuição que eu posso fazer agora nesse ponto que você abordou.
E só agradecer a Priscila, a Felipe, você, por me escutar um pouquinho. Obrigado, Renata. Mas isso que você está falando e do meu ponto de vista, que você falou dos pró-reitores, né? Os pró-reitores circulam, Renata. E aí o cara que vira pró-reitor, às vezes, não está por dentro da discussão, porque é muito complexo, certo? Imagina, o pró-reitor vai ter que cuidar de um monte de coisa, tem coisa que ele não vai entender, não sabe mesmo, né? E ainda mais quando ele tem que depender do jurídico, né? Dependeu do jurídico, aí babou, aí que ele está, né, enrascado. E eu estou dizendo isso porque é o corpo técnico que pode acumular essa discussão. Ela só vai sair do básico, Renata, quando esse assunto conectar os corpos técnicos das autarquias. Porque os pró-reitores, por si, não vão conseguir fazer esse intercâmbio. Entendeu? Ele não é suficiente. Eu acho que tem que ter uma coisa a ser elaborada, como nós já conversamos, né, nesse tópico específico que é o seu, mas não apenas, né, de ter intercâmbio técnico com outras autarquias, entendeu? Aliás, uma das minhas sugestões para o CCEM é que possamos convidar, né, técnicos de outras universidades para tratar desses assuntos, eventualmente, entendeu? Para ter um intercâmbio, para a gente aprender com eles, aprender com a gente, né? Que pode ser que tenha coisas que nós podemos ensinar, tem coisas que nós podemos aprender, né? Mas eu só acho que vai acumular, Renata, nesse nível, dos técnicos administrativos que são responsáveis no longo prazo, certo? Que não troca toda hora, não é uma coisa que troca toda... Ainda mais nas partes sensíveis da universidade. Você não fica trocando toda hora, né? É aí que esse conhecimento pode acumular e essa segurança jurídica ela pode surgir, porque se depender desse outro, né, dos docentes que normalmente são os pró-reitores, e ficar circulando, não acumula tanto, né? Então, eu fico pensando assim, né, muito nesse aprendizado que eu tive na universidade. Eu entrei na universidade em 2013 como efetivo, né? E um pouco antes, né, como professor temporário também, fui pesquisador pós-doc e fui aluno do mestrado também. Mas aqui na minha educação como, né, servidor da UF, eu tive um aprendizado com a Mônica, né, Garelli Machado, dessa importância do corpo, né, dessa memória, de como é que esse aprendizado ele tem que continuar, ele tem que ser preservado, ele tem que ser reproduzido, não só da Mônica, né, mas como também do Cláudio Márcio Ribeiro, né, que é nosso técnico também lá do Instituto. Então, assim, eu fui educado por eles, né, nesse sentido da administração dos dispositivos da universidade. A gente tem que guardar uma memória, a gente, entendeu? Então, eu acho que essa contribuição, esse papel, né, não é um papel que os docentes não vão desempenhar. Que eu já vejo meus colegas e não... Isso acontece muitas vezes assim, né? Os docentes eles fazem uma atividade, depois saem. E aí tem que fazer a mesma atividade, mas aí cadê as orientações técnicas, administrativas e tal? Né? Aí a gente tem que reaprender tudo isso. Né? Não tem o manual, né? Não tem as recomendações, a orientação sobre as práticas. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, né, esse seu trabalho, como os demais, né, eles contribuem para isso. Né? De novo, e é por isso que eu sou fã do PQI, né, por causa disso. É uma formação, né, de uma consciência institucional nossa para a gente, né, e que permite a gente avançar institucionalmente. Né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui, né? Agradecer mais uma vez aí a organização do CCEM, né? E desejar aí que os próximos, né? E reivindicar a ampliação do PQI também, né? É isso. Professor Pedro, acho que alguém que está com a gente aí quer fazer uma pergunta. Alguém claro, por favor, desculpa aí aos ouvintes aí. Então, por favor, levanta a mãozinha, se apresente.
para participar. Vamos lá, Natália. Oi, pessoal, boa tarde. Desculpa, eu estou sem câmera, mas primeiramente eu gostaria de parabenizar todo mundo que participou, né? Os trabalhos muito relevantes, gostei bastante. Mas eu tenho 2 perguntas para a Renata. E aí, antes de fazer essas 2 perguntas, eu só preciso dar uma contextualizada. Tá? Então, eu sou servidora da UF, tenho doutorado em economia aí pela UF também, e eu trabalho na Proplan, na PGI, que é uma das responsáveis pela UF em números. Eu até ouvi um colega, acho que foi o Felipe, falar, né, Felipe. na UF em números. E nós somos responsáveis por enviar os dados oficiais da universidade para o Censo da Educação Superior, né? E a gente tem algumas dificuldades em termos de alguns dados, né? E principalmente de cor e deficiência, a gente tem bastante dificuldade, principalmente com os discentes e com os docentes. Né? Então, a página da UF em Números foi atualizada essa semana e os dados de 2024 para docente, né, a gente tem cerca de 36% de docentes que não quis declarar raça. E aí eu vi você falando aí que você acessou um programa, né, que você tem acesso, e como a gente envia os dados dos docentes pelo que a gente retira do IDUF, eu queria saber se você poderia compartilhar se foi também do IDUF que você retirou, se foi algum outro programa, e se você sabe se nesse programa que você utilizou, se tem dados relativos à cor. É só essa pergunta, Natália? Tem mais? Tem mais uma. Então, e a outra... Manda brasa, Natália. A outra é que eu também estou participando do atual curso de bancas de heteroidentificação na UF. Eu também. Até perguntar, porque, assim, eu acho que foi na semana passada, ou foi na primeira semana, que teve uma discussão grande sobre essa questão das reservas de vagas para docente. E eu saí do curso, lá do dia, achando que o que estava valendo era assim, a reserva de vaga incidindo no total de vagas. Só que agora eu não sei bem se foi isso mesmo, se não tem nada resolvido ainda, eu fiquei em dúvida. Aí se você puder só resumir o que está valendo ou não, eu te agradeço e te parabenizo aí pelo trabalho. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver quem está aí, ó. Fabiola, Celso, Nilma, Maria João Lima, Karina Baia, e tem aqui o da EGGP também. Alguma pergunta? Levanta a mãozinha aí quem tiver a pergunta, tá? Então vamos lá, Renata, manda brasa. A pergunta foi só para você ou foi só para você, então? Acho que sim, Pedro. Então vamos lá. Oi, Natália, obrigada pelas perguntas. Eu extraí a informação sobre códigos de vaga do CIGEP, o TTA, que eu tenho acesso, porque todo ano a CPD ela tem que informar a previsão de provimentos para o próximo ano, para questão de orçamentária, né? Então, lá eu tenho informações, poucas informações restritas. E do que compete ao meu serviço, eu tenho informação sobre os códigos de vagas de docentes. Então, eu não tenho informação sobre essa parte que você precisa, né, que é a autodeclaração. Não tenho isso. E nem sei se tem nesse sistema que eu acesso, tá? E meu acesso também é um pouco restrito. Eu não tenho acesso a toda a plataforma, né? É um acesso restrito do que eu trabalho. E respondendo a segunda pergunta, eu estava na oficina, né? Foi a primeira aula do primeiro dia, e, assim, muitas coisas foram ditas que são opiniões do docente que estava dando a aula, tá? Existe uma política institucional na universidade. Desde 2020, a gente tem um edital de concurso para docente
cujo a gente aglutinou as vagas e a gente faz o cálculo percentual nessa aglutinação. Então, é assim, desde 2020, pega-se o total de vagas oferecidas, não importando a área de conhecimento, e se faz o cálculo com base nisso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito alto, tá? Porque eu sou de humanos, eu não sei fazer conta. Mas 100 vagas oferecidas. Antigamente era 20%, né? Para cotistas negros. Então, 20 vagas, não importando a área de conhecimento, serão oferecidas para candidatos autodeclarados e que forem aptos na heteroidentificação. Desde 2020, a gente não consegue alcançar o limite, né? Então, a gente está sempre um pouco abaixo desse limite de 20%. Mas, assim, a cada ano tem entrado mais docentes pela reserva. E é importante destacar que a UF, ela não contabiliza os autodeclarados negros que passam pela comissão de hétero e que são os primeiros colocados na ampla. A gente não contabiliza eles. Então, sempre passa muito mais, né? Então, assim, a questão de diversidade na universidade, ela está aumentando muito mais. Mas os números de pessoas que entram pela reserva ainda é pequeno, né? E, assim, outras universidades não fazem isso. O primeiro na ampla, que é também um cotista, entra como cota. E essa é uma coisa que eu comento na minha dissertação, né? Que é uma forma de burlar números, né? Acho que eu respondi mais do que você perguntou. Mas qualquer dúvida, entre em contato com a divisão de gestão de lotação docente, perguntando sobre o edital. O nosso edital é bem detalhado. Então, uma leitura do edital já dá para compreender como é que é feita a reserva. Isso, Natália, é para garantir o mínimo. Essa regra, né, é uma regra que garante o mínimo. Então, assim, quem entrou para ampla, né, quem tirou a nota acima, né, vai para ampla, né? Porque essa é uma escolha deliberada para ter sempre a garantia do mínimo, entendeu? Então, você pode ter mais, não pode ter menos. Esse que é o... Ok. Por isso que faz assim, entendeu? Mas isso também não garante, porque uma discussão que a gente tem, né, Renata? Tem a ver com a natureza desse concurso de professor para as universidades federais, que o concurso ele é público para todo mundo, mas ele é local. Então, às vezes, é uma vaga. Então, a opção da UF foi fazendo um edital, que também tem suas limitações, né, Renata? Pelo edital tem limitações também, porque as desigualdades por área, elas, né, muitas vezes não são contempladas nessa estratégia. Entendi. Mas como a UF ela aplicou o atendimento categórico da lei, então não fazemos distinção, não temos sorteio. Então, por exemplo, na minha dissertação também comento isso, que tem universidade que faz sorteio antes das inscrições. E, às vezes, uma vaga é sorteada que não tem candidato nem inscrito. Às vezes, não tem candidato inscrito e não tem aprovado. Então, essa vaga que é reserva fica sempre comprometida, nunca é ocupada, né? Quanto a UF, ela não aplica dessa forma, portanto, assim, o mínimo, se tiver candidato na lista de reserva, o mínimo a gente vai atender, definitivamente. E aí, o Pedro comenta sobre as bancas que são locais, né? Então, são concursos locais, e isso foi até uma questão que foi levantada em alguma disciplina, eu não lembro qual, acho que foi na primeira mesmo também, que até o professor ele comentou sobre a questão do racismo da banca, né? E que essa questão de não ter tantos aprovados cotistas por área
também pode passar por essa peneira, né, da banca. E aí é uma discussão que tem que ser levada para frente dentro da universidade, né, porque impactar o fim, que é a DGLD, que é quem faz esse levantamento e tal, ou a própria política da universidade, é o fim. E o meio, né? Tem a questão do meio, das comissões, das bancas, não estou falando de banca de hétero, estou falando de banca do concurso, né? Que avalia as provas, que te avalia, vê, né? E avalia o seu desempenho durante as provas, né? Esse tipo de coisa. Entendi, Renata, obrigada. Eu acredito que em algum momento essa questão das reservas de vagas para docentes, elas vão acabar entrando no censo superior da educação, porque ela já existe para os discentes, então existe uma crítica interna dentro do programa do INEP, que a universidade não pode, por exemplo, lançar o aluno que entrou numa vaga se declarando negro, e ele não colocou a cor ou ele não quis declarar. Esse aluno, se a gente enviar uma informação assim, o sistema trava e a gente não consegue finalizar o censo, e aí a gente tem uma série de problemas. Né? Só que do docente ainda não existe isso. Né? Então, eu acho que em algum momento isso vai entrar, vai ser pedido no censo, não vai ser esse ano ainda. A gente já vai ter uma série de mudanças de coleta para docentes, mas ainda não tem essa questão da reserva de vaga, mas eu acho que pode acabar acontecendo o que está acontecendo agora com o pessoal de tutores, né, que a gente vai começar a pegar a informação de tutores, né, aí do CEDERJ, e a gente não conseguia, por exemplo, ter uma abertura com o CEDERJ. Então, todas as universidades aqui do Rio, elas se juntaram para conseguir conversar com o CEDERJ. Então, eu estou nesse grupo já, falando com as outras universidades, então, se for interessante para você, eu posso até ver se tem esse grupo aí que você trabalha, né, da reserva de vaga para docente, posso ver se tem lá para que você possa trocar alguma informação com eles. Não sei se pode ajudar, mas se ajudar, pode contar comigo. Natália, eu vou querer sim, mas passa seu contato. Passa sim. O link não. Vou mandar aqui, vou botar aqui no chat. Tá bom, obrigada. Nada, parabéns. Valeu. Aí para você e para todo mundo. Obrigada. Tá bom. Obrigado, viu, Natália? Inclusive, também, viu, a gente tem um curso lá no CEDERJ, viu, Natália? Se você quiser compartilhar as informações sobre o curso de segurança pública lá, por favor, tá? Não esquece da gente, não. Essas informações são importantes para nós também. Não, a gente na PGI, a gente está com um projeto de fazer um painel só para educação à distância, né? Aproveitando que vai ter agora essa coleta, né, de estrutura de polos, de tutores, se é à distância, presencial, e a gente já está aí com esse projeto de fazer esse painel para dar visibilidade também para isso. Então, fica aí como promessa, acho que ano que vem, talvez, vocês vão poder conferir. São quantos alunos EAD hoje, Natália, na UF? EAD, só um minutinho. Porque são mais 76 mil vínculos, né, gente? Então, de cabeça, eu não sei tudo. Mas de matrículas ativas são 6.612. De matrículas ativas. De matrículas ativas, né? E aí a gente tem que excluir os trancados. Sim. No total de quantas matrículas que a UF tem hoje? 43.700. E só tem 6 mil de EAD? Uhum. Matrículas ativas. Não sabia que tinha só isso, não. Também tinha mais. De vaga, a gente tem muito mais. Quantas? Peraí. Natália, você tinha que vir aqui apresentar o trabalho também, Natália. Então, eu sou servidora recente, né? Então, eu vim assim, eu vou ver como é que é esse ano, aí no ano que vem eu apresento. Tá bom. Então tá, tem um PQI lá do Justiça e Segurança, se você se interessar, tá bom? A gente se interessa por esses assuntos também. Tá, de vagas aqui,
É 4.868. Ah, tá. Que aí é vaga ofertada por ano, né? Tá. Bom, pessoal, tá bom então. Obrigado, Natália. Está satisfeita? Mais alguma pergunta, pessoal? Não, estou satisfeita. Vou só mandar meu e-mail aqui no chat. Obrigada, pessoal. Tá bom, obrigado a você. Obrigado a todos que participaram, a Letícia, ao convite mais uma vez. Vamos bater uma fotinha? Quem puder abrir a câmera aí, para a gente guardar aqui um registro. Pode ser? Opa. Então, todo mundo, 1, 2, 3 e já. Pronto, guardei aqui. Já tirei a foto aqui, eu mando depois no e-mail lá da organização do CCN. Alguma coisa mais, Letícia? Não, a gente aqui da GGP, a gente só tem para agradecer a sua condução, professor Pedro, e a participação de todos que apresentaram o trabalho, todo mundo que está aqui ouvindo, né? E acho que tudo acrescenta, né, na nossa formação aqui. Eu fico muito feliz, né? O professor Pedro citou várias vezes aí, fez inúmeras considerações positivas com o PQI, né? E eu participei, a primeira instrução normativa do PQI, eu ajudei a escrever, e a gente fica vendo os frutos, né? E vendo que é possível fazer um trabalho público, né? Ser servidor público e fazer um trabalho de qualidade. Então, queria agradecer a todos e todas aí, e até o próximo. Tá bom, e parabéns, hein, Letícia, hein? Excelente. Só tem que aumentar o número agora. Não, e até eu comentei isso aqui com o Alexandre, nosso diretor, e por incrível que pareça, a gente não tem todas as vagas preenchidas. Todo ano que a gente lança o edital, a gente não consegue. Então, a gente está pensando numa política de tentar priorizar os cursos que estão mais retorno, né, para a gente não perder tanta vaga assim que a gente acaba perdendo. Então, a gente vai pensar nisso aí, mas a gente não tem todas as vagas preenchidas, não. Ó, o nosso programa tem interesse, viu? Lá tem retorno. Ó. Renata, o Leandro, a Priscila agora. Tem mais uma nessa turma nova que eu esqueci o nome dela lá de Nova Friburgo. Eu sou entusiasta desse programa, acho assim da mais alta relevância, assim, institucional, esse programa do PQI. Então, no dia que a gente puder concorrer a mais vagas, entendeu? Você avisa para a gente abre edital, entendeu? Tá. No outro separado, isso aí não tem problema nenhum. Tá bom. Tá bom, Letícia? Parabéns aí, pessoal. Terminamos na hora aí, ó. Acabamos bem, viu? Obrigado, turma. Um abraço aí, valeu. Tchau, gente. Foi um prazer. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.